o Espírito já comunicou com o meu espírito e também com o teu espírito, então, apresentações, o pastor falou, deixa esse negócio pra lá, vai no manto já. E eu já não gosto pouco, né? Eu já chapei já também, né? E eu vou falar pra vocês do louvor, não me abandona não, tá? Vou dar batera. Se eu endoidar, você endoida comigo, tá? Se eu for, você vem comigo. Senão eu mando meu anjo te pegar. Fica esperto. Glória a Deus, sou o pastor Rosemir Carvalho. Sou lá pastor titular da segunda aqui da cidade de Matinhos. Estamos lá cuidando do rebanho que o Senhor colocou sob nossa responsabilidade. Também sendo superintendente, ajudando os pastores da região. Estou acompanhado com o meu trio aqui de anjos, a Edilane, o Ercílio, dá só um sinalzinho com a mão aí, isso, glória a Deus. Pastora Sirlene, dá um salto de vitória, levanta em pé, minha filha, chacoalha esse cabelo loiro que custa caro para mim, isso, é isso aí. Segundo a minha pesquisa, ela é a mulher mais linda do mundo, você não pode se meter porque a pesquisa é minha. Ela é a que me levanta, que me põe em pé quando eu quero desanimar, quando eu quero abandonar, quando eu quero chutar o balde. Ela olha bem para mim e fala assim: você é homem ou um saco de batata? Eu falo: não, sou um homem sim. Uma palavra muito otimista assim para cima. Eu levanto e falo: não, eu tô nessa, eu tô contigo, vamos embora aí, vamos atropelar o inferno. Então muito obrigado, pastor Barroso. Deus nos ligou no Espírito, então é impossível separar. Deus tem dado uma palavra. Frank tem nos suportado, né? Obrigado por nos aguentar aqui nesse lugar. E vocês, vamos passar 3 dias juntos aí. E se você gostar de hoje, você vem amanhã. Se você não gostar, você vem amanhã, porque talvez hoje você também não estava tão bom, né? Então você me ajuda também, né? E se você gostar os 2 dias, no domingo você não pode vir sozinho. Você fala assim: não, irmão, você vai ter que ir comigo lá. E você vai apresentar para mais uma pessoa. E nós vamos ter um jeito de transmitir lá para fora, porque aqui dentro não vai caber o que Deus vai fazer nesse lugar. Amém? Abre a tua Bíblia aí, meu filho, vai. Se for para aplaudir, é forte. Estou caçando minha água aqui. Cadê minha água? Cadê o... Manda o varão dar lugar na terra. Abra a sua Bíblia aí. Livro de Lucas, capítulo de número 22. Semana do Calvário, quando o pastor me convidou, eu perguntei para ele assim: mas como funciona isso aí? Que eu não conheço não, para mim é novo. Ele falou assim: é Jesus e nós. Eu falei: então entendi tudo já. Então vai ser bom, né? Porque é falar dele, né? Falar dele é tão gostoso. Falar dele é viver algo sobrenatural. Verso de número 47. Está projeto aqui para mim, 47. A minha versão é a CF. Nós vamos ler até o 54. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia guiando essa multidão, né? E chegou a Jesus para o beijar. Jesus disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? E vendo que estavam com ele e já o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles, ou seja, Pedro, feriu Malco, servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. Respondendo Jesus, disse-lhe: deixa, basta. Tocando-lhe na orelha, o curou. Verso 52. E disse Jesus aos principais sacerdotes e os capitães do templo e os anciões que tinham ido com ele, que tinham ido contra ele: saíste como a um ladrão, com espadas e com vara-paus? Tenho estado todos os dias convosco no templo, não colocaste as mãos contra mim? Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. 54. Então prenderam e levaram, e o puseram na casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. Pai, só uma coisa interessa para nós: ouvir a tua voz.
Espírito Santo. Nas 7 manifestações do teu Espírito, nós queremos nessa noite entender em qual Espírito o Senhor vai manifestar. Revela o Espírito que está por trás da letra. Traz algo que a terra não tem aqui para nós. Enquanto eu estiver ministrando, toma o meu espírito e desliga o racional meu. Me faça entender os teus propósitos e o seu formato para essa noite. Não nos deixe voltar da mesma forma que entramos. Enquanto eu estiver ministrando, que haja cura nesse lugar, que haja libertação nesse lugar, que haja transformação. É o que eu te peço, no nome que é sobre todo nome, é o nome de Jesus. Amém? Toma seu assento um pouquinho aí, me dá um pouco da sua atenção. Lucas vai narrar esse episódio com muito detalhe. É madrugada de quinta-feira. Na quarta ele está no templo e ele olha para o templo, aquela dimensão toda, e diz para os discípulos: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Mexer no templo é mexer no ego do judeu. O judeu fica completo, sem chão. Os discípulos falam assim: como assim? O Senhor vai derrubar tudo? Isso aqui é a nossa referência, isso aqui é o que nós vivemos. Ele falou assim: mas vai cair tudo. Ele desce do templo, passa pelo Vale dos Reis embaixo, sobe ao Monte das Oliveiras, vai ao Getsêmani e vai orar. Passa a noite de quinta. Esse é o episódio. Lembra que ele tenta orar, os discípulos não oram com ele. Ele fala: ei, vocês não podem vigiar um pouquinho comigo? Mas nada acontece. Ele vai suar gotas de sangue. Você conhece o processo. E já na madrugada, para amanhecer o dia, 2 multidões vão se encontrar no jardim. Quando os discípulos vê que vai dar ruim, eles pegam a espada. E Pedro agora vai sacar a espada e vai cortar a orelha de Malco. Lembra muito bem, fala assim: Pedro é pescador, não tem mira nenhuma com espada. Então você fala a verdade comigo. Ele queria cortar o que do Malco? Fala assim, ó. Mas ele errou. Escuridão, aquele monte de gente, aquele fervo todo, ele foi dar, porque ele é pescador, ele sabe trançar rede. Pedro não tem habilidade com a espada, por mais que ele usava como defesa, mas ele não é perito nisso. E ele vai errar e vai bater. Malco representa o templo. Malco representa a estrutura judaica, o modelo da Torá, a estrutura do pergaminho, de toda a estrutura judaica, de conhecimentos da base do Talmud, até sair em todos os rolos e os pergaminhos. Isso é Malco. Ele traz com ele. E quem Jesus é para Malco? Um herege. Jesus é aquele que faz tudo ao contrário do que a lei determina. Ele não lava a mão, ele anda com pecador, ele come no sábado, ele toca em leproso, ele fala com prostituta, ele é tudo errado. E Malco tem um problema, porque ele defende com unha e dente a lei. Ele não está errado. E agora ele vai tentar matar. Jesus sai correndo da sinagoga, né? Ele é expulso da sinagoga. Jesus é expulso dos templos. Jesus é expulso das casas. Jesus não vai caber em lugar nenhum. Colocaram ele numa cruz, ele não parou. Colocaram ele, fizeram um buraco, enterraram ele, colocaram ele dentro de uma pedra, mas ele não suportou aquele lugar. Ele saiu de lá, porque Jesus não é feito para ser experimentado, Jesus é feito para ser vivido. Não adianta, a terra não para ele, o lugar não para ele. Deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. Você não é simplesmente uma experiência, você veio viver algo novo dele aqui. Prepara para isso. Uou! Sabe o que ele fez?
A terra não suportou ele, do céu ele esvaziou, e ele falou assim: mas eu vou morar dentro de você, para habitar dentro de nós. Malco não tem experiência com ele, até para prender ele fala assim: mostra quem é. Eu não faço nem ideia quem é esse cara, eu escuto falar dele, eu já vi ele no meio da multidão, mas eu não tenho um relacionamento com esse Jesus. Então eu preciso que alguém me dê um comando. E Judas vai entrar nessa guerra, e ele vai o beijar. Ele está lutando por uma causa. Malco precisa prender, ele tem um comando de Anás, de Caifás. Ele precisa prender Jesus. Ele tem uma causa. E Pedro também. Pedro tem uma causa, ele está defendendo Jesus. Ele sabe que Jesus é a evolução da lei. Ele sabe que Jesus é o Messias. Ele sabe que Jesus vai mudar a história de Israel. Ele está defendendo uma causa. E Malco também. O problema é que os dois se encontrou agora. Pela primeira vez a lei e a graça vai se encontrar. Pela primeira vez interesses opostos, cada um defendendo o seu, vai se encontrar também. Mas quem fere? Quem fere não é Jesus, pastor. Quem fere é Malco. Quem fere é Pedro. Quem fere é os nossos conceitos, são as nossas crenças. Quem tem ferido? Quem nós estamos ferindo com nossos conceitos? Ou quem tem te ferido? Deixa eu te falar uma coisa: não afaste de Jesus por causa das feridas do Pedro. Vou falar rasgado para você entender. Não afaste de Jesus por causa das defesas do Malco, da religião. Não é Jesus que te feriu. Quem te feriu foi os Pedros. Quem te feriu foi os Malcos da vida. Quem te feriu foi líder. Quem te feriu foi pastor. Foi, com certeza que foi. Não foi Jesus não. Não deixe Jesus pela causa dos Pedros da vida. Ei, nunca que Jesus te feriu. Quem te fere são discípulos. Quem te fere são aqueles que estão perto do sistema. Antes de Malco ser ferido, sabe quem estava ferido? Jesus. Jesus estava sendo ferido na mesa. Paulo vai dizer na primeira carta de Coríntios, capítulo 11, na noite em que ele foi traído, na noite que ele foi ferido. Ele está ferido muito antes. Antes de chegar em nós, já chegou nele também. Judas estava se comportando, e pela primeira vez, pastor, Judas tem tudo aquilo que ele queria: uma turma para ele liderar. Vou falar para você entender. Você vai entender como que funciona o Judas. Judas sempre está tentando arrumar uma turminha para ele, porque ele não consegue ser liderado. Ele quer liderar. Aqui não tem, só tem na praia, fica tranquilo. Judas, que estão no hall, conectado no trilho, conectado no GD, ele está ali, mas ele não quer ser liderado, ele quer liderar. E agora ele conseguiu, pela primeira vez na vida dele, ele tem a turminha dele, apoiado pela lei, apoiado pelo sumo sacerdote, apoiado pelo sistema. Ele vai dirigir. Deixa eu dar um conselho para você: cuidado com quem você está seguindo, porque Malco está seguindo Judas. Qual que é o problema, pastor, de seguir o Judas? É que tem morte. O problema de seguir o Judas, o problema de ser guiado por um Judas, é que vai ter sangue, vai ter eliminação de percepção, de audição, vai cortar a orelha. Andar com Judas é perder pedaços de você. Cuidado, hein, com quem você está andando. Eu não vou massagear o teu ego, porque eu sou teólogo, não sou pedagogo.
Vou falar para você entender. Eu não sou terapeuta, sou pastor. Então, você aguenta no banco aí que vai dar o tranco, mas você vai sair daqui top. Fica tranquilo. E depois eu vou embora e o pastor resolve. Na noite em que ele foi traído, ele partiu o pão, Paulo vai dizer. Na noite em que ele foi traído, ele cantou o hino. Olha, na noite que ele foi traído, ele aceitou sentar com Judas na mesa. Como você resolve as suas crises quando você é traída? Quando você é traído, como você resolve? Olha para mim. Como você lida com esses sentimentos? Feridas que te impulsiona para longe dele. Ele está dizendo assim, deixa eu ver como você suporta isso. Como você lida com essas frustrações de ver aqueles que te amam te beijando, te traindo? Aqueles que dizem aquela frase: pastor, pastora, eu amo vocês, vocês é tudo para mim, a minha vida foi transformada aqui. Mas o Satanás, né? Mas eu tenho que ir embora, porque eu senti do diabo que o meu tempo acabou. Eu vou falar rasgado, pra você entender, tá? Fica tranquilo, vai passar. Jesus está vivendo um ambiente de crise. Na noite em que ele foi traído, ele vai curar. Eu já abracei muito, precisando de um único abraço. Eu já orei por pessoas pedindo: Senhor, faz na minha vida igual o Senhor vai fazer na dela com a minha oração, porque eu estou precisando também. Eu já atendi telefone e dei conselho, precisando de conselho para mim. Eu já sentei para ouvir, precisando ser ouvido. Quanto mais você precisa, mais parece que pessoas te procuram. Na noite em que ele foi traído, é a semana do Calvário. Você tem que entender a dor da ferida, do machucado. Quantas vezes você está na madrugada, insônia, ataque espiritual, guerra dentro de casa, filho está na rua, esposo está tudo desalinhado, a casa caindo, gente querendo te cobrar no outro dia, e você está ali gemendo, chorando, e o telefone toca, você atende, alguém diz assim: por favor, ora por mim, eu estou aqui, não consigo dormir. E você fala assim: é eu que preciso de oração, é eu que precisava de uma palavra de consolo. E Deus fala assim: não, você é pão, e tem que repartir você para alimentar outro que tem mais fome ainda. Na noite em que ele foi traído, deixa eu falar uma coisa para você gravar. Não deixe que as feridas de uma noite escureça toda a sua história. Vou falar para você gravar. Não deixe que o sofrimento de um dia possa atrapalhar tudo você. Por quê? Porque não existe sofrimento neutro, tem propósito. Feridas têm propósito, sofrimento tem propósito. Deus é pedagogo, Ele vai no processo com você. Na noite em que ele foi traído, ou você faz disso uma lição ou uma prisão. Você que decide. Ou você faz das suas crises, das suas feridas, uma prisão ou uma lição. Aí é você que decide. Você pode viver aprisionado ou dar aula disso. Ai, Deus te trouxe hoje aqui. Ele falou assim: eu vou te curar, tá bem? Você vai comigo pro jardim hoje. Você vai entrar no Getsemane comigo. Você vai ver que é Calvário. Você vai andar até lá hoje. Deus está me dizendo que eu te trouxe aqui arrastado hoje. Oh, mecana raçou. Ai, segura aí. Ou você está crescendo ou está morrendo. Qual dos dois você está vivendo? Não há neutralidade nas feridas, mas ela precisa cicatrizar. Sabe por quê, pastor? Em ferida aberta, até carinho dói. Sabe aquela pessoa que você não consegue nem elogiar? Por quê? Está tão aberta.
está tão exposto à marca, está tão machucado, que você vai dar um elogio, mas vai passar, mas Deus vai te moldar, Deus está te ensinando. Ela irrita ao extremo, porque em gente ferida, até carinho dói. Deus está falando assim: ei, se tem uma coisa que Ele chegou e falou assim: vem aqui, Tomé, eu levantei, eu mudei a estrutura, o meu corpo mudou, mas eu trouxe aqui, olha na minha mão aqui, eu trouxe marcas, eu trouxe cicatrizes, olha aqui na costela, onde eles me furaram. Sabe por quê? Porque a cicatriz me autoriza, a cicatriz me dá um carimbo. Feridas têm que ser curadas. Não dá para discipular gente ferido, não dá para dar destino para quem está machucado. Feridas só atrai coisa ruim. Eu nunca vi uma borboleta pisar num cara machucado. Já viu alguma vez? Uma borboleta sentar em alguém machucado? É mosca. Deus vai te curar hoje, fica tranquilo, é só o primeiro dia. Até domingo, olha para essa pessoa, me ajuda a pregar, fala assim: é parteira, vai esfregar mesmo. Porque parteira, irmão, ela esfrega mesmo o negócio. Você vai aguentar, tá? Deus falou assim: eu vou curar tuas feridas esses dias. Você vai comigo pro jardim, tá? Você já aguentou na noite que ele foi traído, você aguentou quando o discípulo estava orando, você aguentou esses dias atrás. Agora você vai entrar, você vai partir pro Gólgota. Ai. Ninguém vai amadurecer sorrindo. Isso não existe. E eu vou falar sobre 5 pontos do jardim. Grave para você, tá transmitindo? Tá, isso. Quem está na live aí, fica ligado, meu filho. Marca esse negócio. Primeiro ponto: feridas nos ajuda a selecionar pessoas. Ai, vai doer. Malco representa a lei. Ele vai seguir Judas, que é a pior coisa que ele podia fazer. E a pior coisa que você pode fazer na sua história é seguir Judas. Deixa Judas sozinho, tá? Porque ele vai se matar daqui a pouco. Eu vou falar profético para você aqui. Pessoas que seguem Judas morrem igual ele morreu. Porque Judas, em dado momento, ele vai se matar sozinho. Ninguém toca no Judas, ele morre sozinho. Malco vai seguir esse homem, e esse homem vai levar Malco para um problema sério. Qual? Vai levar ele para sofrer. Deus permite para você selecionar melhor. Deus permite dores na sua história. Deus permite rompimentos em você. Deus permite crises em você, para você selecionar melhor as suas companhias. Eu não sei com quem está andando esse mês. Quem você está andando, caminhando no GD, no discipulado, ou naquele grupo lá. Sabe o grupo, né? Você sabe que tem o grupo do grupo, né? Que é um grupo fora do grupo. Se você não estiver no grupo do grupo, teu grupo já é ruim. Imagina o do grupo que fala mal do grupo. É um rolo, cara, um troço cabuloso. Ai, pastor, essa igreja é cheia de panelinha. Fala assim. Eu falo: faz a sua também, bobo. Já para de ficar acabando com a minha paz. Para andar, qual que é o meu conselho? Para de andar com certas pessoas e comece a andar com pessoas certas. Toma, vai, pega pra você. Você fica andando com certas gentes e deixando pessoas certas para trás. E aí dá esse problema aí. A pressão do jardim vai revelar quem trai com beijo, que é íntimo. Hoje nós estávamos na mesa conversando sobre a irmã gêmea da intimidade é a desonra. Só quem está perto, sabe o que Jesus falou? Aquele que colocar a mão no meu prato, esse vai me trair. Não, para colocar a mão no meu prato, você sabe, né? Só meus netinhos que pode. Alguém que está muito perto de mim. E a pressão do jardim vai revelar quem está com você e quem não está. As suas crises, os seus momentos difíceis, seus problemas emocionais, suas crises conjugais, ministeriais, vai revelar quem está com você. O beijo vai aparecer aqui. Quem trai
e quem cura está no mesmo lugar. Você já imaginou isso? Tem um personagem com problema e tem um que está traindo e um que está curando. Um que trai com o beijo e um que cura com as mãos. Pessoas que você jamais deveria caminhar junto. E é impossível andar de mãos dadas para direções opostas. Cuidado com quem você está andando no seu jardim. As feridas do jardim só aconteceu na vida do Malco porque ele seguiu um cara errado, que ele andou com esse homem chamado de Judas. As feridas nos ajudam a ver os livramentos de Deus também. Olha o cenário. Pedro queria cortar o pescoço de Malco, eu disse para vocês, mas na escuridão, na noite, João, quando ele vai falar até que tinha um menino sem roupa, naquele rolo, chama, tocha, fogo. O Getsêmani, eu fui lá no Getsêmani à noite, é uma escuridão terrível, não dá para ver nada. Imagina aquele soldado chegando, ele tinha uma tropa de 100, mais os que estavam com Jesus, aquele rolo, aquela briga, e tocha, e espada, e pau, e varas, e aquele rolo, e orelha pelo chão, aquela griteiro todo. Ei, feridas nos ajudam a ver os livramentos de Deus. Pedro corta. Jesus olha para Pedro e vai dizer assim: para, Pedro, quem com espada ferir, com espada será ferida. Muda, Pedro, o seu jeito. Sabe por quê? Porque o capítulo que nós estamos lendo, se você pegar ele lá no começo, amanhã nós vamos entrar um pouco nele. Ele vai estar com Jesus e vai dizer assim: eu estou contigo, não largo. Aqui tem gente que fala assim com você também? Não, estamos juntos, ó. Estamos juntos, eu chamo de demônio, porque não é possível, que o negócio está errado. Não, fica tranquilo. E Jesus olhou bem para ele e falou assim: Pedro, você é tão moleque, tu é tão imaturo, que essa noite você vai me trair 3 vezes, antes de amanhecer o dia. Ele falou assim: não, negativo, eu não, porque a imaturidade não aceita o conselho profético. Todo imaturo, quando você diz para ele assim: não vai, não manda com essa pessoa, não vai nesse lugar, desconecta dessa rede, sabe o que ele fala? Eu sei muito bem onde que eu estou, fica tranquilo. Não, vou falar para você entender, tá? Deus falou assim, ó: o diabo pediu, Pedro, para te esmagaçar, para te peneirar, para te moer, como faz no trigo na peneira. Mas eu sei que você é verde, você é imaturo, você ainda é moleque, você não suporta. Então eu orei para o Pai para Ele te proteger, porque você não aguenta uma rocha. Tem 2 tipos de pessoas aqui: o trigo verde ou o intercessor do trigo verde. Ou você está orando para ele, ou você é ele, um dos dois. E ele está aqui no cenário de novo, fazendo aquilo que não deveria fazer. Sabe o que é isso? Não entende que aquilo que está acontecendo comigo está me apontando para o novo. Sabe o que Jó vai dizer? O mesmo Deus que abriu a ferida vai fechar ela. Eu sei, porque eu creio, eu sei em quem eu tenho crido, e um dia Ele vai se levantar do teu trono, julgará a minha causa. Eu sei que o meu Redentor vive. Oh, a minha água. Quem você é? Se Deus mostrasse para você a maldade que o inferno tem para você, você não dava conta. Terceiro ponto: as feridas mostram a nossa fragilidade. Toda ferida vai mostrar para nós o nosso ponto. Eu estava há uns 3 meses atrás, a minha esposa teve a bela ideia de fritar batata. Irmão, ela não foi chamada para isso. Ela não dá conta, é muito difícil.
tem que colocar o óleo, tem que esquentar e tem que colocar a batata lá, é muito complicado. Aí ela foi fazer. E eu falei, deixa pra mim, deixa que eu faço, fica tranquila. E ela colocou o óleo, eu no telefone, conversando com as pessoas, com os netinhos ali. Daqui a pouco eu escutei um grito. E o óleo tinha incendiado, pegado fogo, tudo lá na panela. Aquele labareda todo grande, eu fiquei travado olhando para aquilo. Falei, não mexe não, deixa isso aí, vai apagar sozinho. Mas ela na ânsia, a mãe, a avó, e foi lá e pegou aquela panela cheia de óleo e foi atravessar a casa para jogar lá no condomínio lá fora. Mas olha, no meio da casa, com o netinho, com criança, com tudo, mas o desespero. E ela passou e aquela labareda de fogo vinha sobre a mão dela e queimou a mão. Depois que terminou lá fora, depois da mão curada, depois de tudo passado, nós olhamos um para o outro e pensamos assim: feridas nos faz lembrar do livramento de Deus. Imagine se aquele fogo pega nela, cabelo solto, roupa ali inflável, ela joga no desespero na sala, com neto, com criança, com tudo. Você imaginou o tanto livramento que Deus te deu para você com pequenas feridinhas? Feridas são credenciais para dizer o que Ele fez na tua história. Sabe o que Paulo vai dizer? Eu trago no meu corpo as feridas, as marcas de Cristo. Elas são credenciais que me apontam para levar o Evangelho. Eu não sou preso nessa matéria. Ei, sabe esse relacionamento que te feriu? É Deus dizendo assim: é eu que te dando credencial, é eu te habilitando para o próximo nível. Para de reclamar das suas feridas. Feridas nos mostram os livramentos que Ele nos deu. Terceiro, as feridas mostram a nossa fragilidade. Mostra que somos humanos, mortais, frágeis. Malco é a tipologia do Império Romano. Representa o sinédrio, o templo. Ele tem mais de 100 soldados ao seu comando, roupa de guerra, muito preparado, espada desembaiada, couraça no peito, tem aquele capacete. Ele é um soldado, ele está muito pronto. Mas a espada de Pedro vai mostrar a fragilidade do Malco. Em uma noite, em um simples golpe de um pescador, mostra a fragilidade de um soldado. E as feridas mostram o quanto nós somos dependentes de Deus. Às vezes, irmão, Deus tem que parar nós com algumas feridas, para que nós baixamos um pouquinho nosso ego. Para que nós tiramos um pouquinho nosso pedestal porque tem dois tipos de crente. Uns que pensam que é anjo, né? E outro que tem certeza que é. Quiser assim. Se Deus falhar, eu estou aqui, deixa comigo. Deus está dizendo assim: eu vou abater o soberbo e vou levantar o humilde. É eu que exalto aqueles que são humilhados, mas eu também abato o soberbo. Às vezes Ele tem que ferir nós. Paulo vai dizer assim: eu orei incansavelmente para Ele tirar de mim um espinho na carne que foi me dado pelas revelações das palavras que eu tive com Ele. Segunda carta dele, no capítulo 12 da carta aos Coríntios, ele vai dizer assim: eu fui levado até o terceiro céu e lá ouvi coisas complicadas, inefáveis, difíceis de revelar, e por isso me foi colocado um espinho na carne. Por isso eu sou ferido. E eu orei várias vezes. Ele falou assim: para de me incomodar, a minha graça te basta. Não vou dar nada para você. Feridas mostram a nossa fragilidade. Poderia ter cortado a cabeça dele naquele momento, e nada protegeu ele. No Covid, meu pai começou a passar mal. Eu estava aqui no litoral e lá em Londrina. Eu disse para os meus irmãos: você tem que levar ele no hospital.
Ah, mas ele não quer, só está só com febre. Eu falei, tem que levar ele para o hospital, ele tem que ser medicado logo. Não tem vacina ainda, mas dá para ver o que a ciência tem. E com muito custo ele foi. Entrou num dia, no outro já vai para a cama, respirador, entubar. 5 dias, 10 dias, 15 dias, um mês. Não volta. Um dia falou assim, agora voltou, está prontinho para ir embora. No outro dia me liga de madrugada e fala assim, morreu. Junto com ele foi enterrado diversas pessoas, boas e ruins. Junto com ele foi internado naquele dia pessoas que não tinham nenhum tipo de relacionamento com Deus, vida totalmente caráter corrompido. E ele, pastor, pai, avô, mas ele voltou num saco preto, lacrado. E os outros saíram andando para a rua e foi tomar uma cachaça. Eu entrei em crise. Falei, por que isso? Por que o senhor faz isso? E Deus vai falar assim comigo: os nossos machucados mostram a nossa fragilidade, mas eu vou curar você, e você vai poder testemunhar depois. E a unção que estava sobre ele eu transfiro para você da mesma forma. Todas as vezes que você foi machucado, todas as vezes que você foi ferido aqui, é Deus dizendo para você assim: eu só estou mostrando que você também é frágil, que você depende de mim. Num determinado momento da nossa caminhada, irmãos, nós achamos que pela estrutura, pelo modelo, pela experiência com Deus, você está top. Mas não está não. Um simples vírus, uma simples doença, um acidente no trânsito, uma crise emocional, um burnout, uma depressão, uma ansiedade, leva você para o fundo do buraco. Feridas me faz lembrar que eu não estou tão protegido assim. O status, a minha teologia, o pastoreio, a carteirinha, o prontuário, não adianta nada. Ele tem escudo, tem espada, ele é soldado, mas nada adiantou. As feridas mostram a nossa fraqueza. Sabe qual que é a mágica de tudo isso? É que ele vai dizer assim: o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Deus está procurando homens e mulheres que sejam dependentes mais dele, que tiram um pouco da capacidade teológica, que tira um pouco da humanidade e fala assim: Senhor, eu me rendo, eu preciso de Ti, eu não consigo dirigir esse projeto, eu não consigo direcionar essa casa, essa empresa, eu não dou conta, vem pra cá, assume ela, toma o governo. Ei, me ajuda a pregar, toca nessa pessoa e fala assim: Deus está dizendo assim, você é frágil, mas eu sou forte. Você não suporta, mas eu suporto. Você não sabe para onde ir, eu te dou destino. Oh Espírito Santo. Quarto ponto, eu preciso terminar. Ferida nos aproxima de Deus. Imagina Malco lá no templo, e Jesus chegando e falando assim: Malco, deixa eu orar por você. Ele fala assim: você? Eu quero te matar. Você é herege, você destrói a cultura, você esculacha todos os negócios. O que eu quero fazer é te matar. Eu não gosto de você. Você é um problema para nós. Mas agora no jardim, sem orelha, ele aceita Jesus tocar nele. Feridas nos atrai para ele, machucados nos atrai, fica feliz. Ah, mas me feriram. Ei, não foi Jesus que te feriu, não. Quem te feriu foi o Pedro. Ah, mas essa igreja, pastor, essa igreja me feriu. Eu acho que eu vou lá para outra, porque essa igreja aqui tem problema, essa igreja tem um monte de crise. Tem mesmo, e vai piorar.
bastante. Mas eu acho que eu vou lá para outra. Não vai não, fica aqui mesmo. Já estragou essa, não vai estragar outra não. Vou falar para você gravar, tá? Sabe o que é uma igreja? Um monte de pecador reunido junto. Diminui a sua expectativa, tá? Tá muito alta a sua expectativa. E quando vem as crianças, um monte de pecadorzinho junto também. Sabe que é assim, né? Nunca que Jesus te feriu. Aguenta firme aí. Ele vai aceitar Jesus naquele momento. Ele vem sendo ferido há tanto tempo. As forças estão acabando, mas Jesus está ali para mostrar que ferida nos aproxima de Deus. Nós vivemos, irmãos, no mundo mais editável possível. A era da internet, do Instagram, do TikTok, do Facebook. A era do perfil editado. As pessoas não é feliz do jeito que você pensa lá não. Aquilo é tudo mentira. Mas parece que o passo do vizinho é mais verde, né? Fica tranquilo. É só artificial. Não é daquele jeito não. É que o nosso é queimado mesmo, com um monte de mato, complicado de crescer nele. Mas a vida da internet tem editado. E as pessoas têm acreditado naquilo que nem existe. Sabe o que é isso? Aqui não tem, lá tem bastante. Eu vi o post. Café com Deus Pai. De tarde, o MC Limão, Ana Castelo. Isso aí, tá entendendo, né? A Loki. Tudo misturado. Deus está falando assim: eu vou te pegar, tá? Porque eu sei não te pegar para você vir no meu pé de volta. Eu sei, Malco. Eu sei que as suas ideias te expulsam, mas a ferida te traz você de volta. Na noite escura, com a espada, sem Anás, sem Caifás, sem a proteção de Roma, você vem em mim. Às vezes Deus tem que te pegar mesmo para trazer você de volta para Ele. Uma dor, nos rendemos. E aí você entende por que machucou você. Foi esse relacionamento que você chamou do diabo que te trouxe você até aqui. Foi esse filho que você fala perturbado, do tráfico, do crime, do comando, que fez você orar na madrugada. Foi esse trágico, esse problema no seu relacionamento que fez você jejuar. Porque você achou que você era Deus, né, já, né? Não, eu domino a técnica. Eu sei como entrar e como sair. Eu nem preciso de ler mais nada. Deus falou assim: eu vou te pegar. Feridas nos aproxima dele de novo. Sabe o que é obediência? Você tem que entender nessa noite. É fazer o que você não quer com excelência. Você tem que gravar, tá? Obediência é fazer o que eu não quero com excelência. Segura para você. Sabe o que é isso? É viver o melhor de Deus para esse lugar. Deixa eu falar para você. Você não tem um chamado não, tá? É o chamado que tem em você. Sabe, pastor, qual que é a evidência do chamado? A fuga dele. Pegou gente que, eu quero microfone, eu quero altar, eu quero isso, eu quero aquilo. Pode correr, é bucha. Aí correu do altar, correu do trono, é rei. O trono sempre está buscando um rei. E sempre está expulsando um aventureiro, né? Para ele. Preciso parar. Em 2008, eu tinha
desviados, saí da igreja, ficamos afastados até 2015. Fui experimentar o pior do inferno, porque desviado é uma desgraça. Ele não consegue ir no fundo do poço, ele cava o poço um pouquinho mais. Casamento perdido, vida promíscua na rua, vida noturna, bebida, droga, sem nada. No aniversário de 15 anos do meu filho, eu vi ele nos braços da minha esposa, em coma alcoólico, de uísque que eu dei para ele. O Espírito Santo disse para mim assim, bem alto no meu ouvido. Foi uma das poucas vezes que eu ouvi ele gritar comigo, não foi só falar, porque eu acho que eu estava surdo. Ele falou assim, você vai matar a sua família e vai se matar depois. Aquilo deu um choque dentro de mim. Eu falei, eu preciso mudar. Fui para a igreja, me reconciliei, mas a casa estava estragada, processos, princípios foram quebrados. Eu tinha que restaurar. Eu tinha que entender que feridas têm marcas, e precisa entender o processo. Eu tinha que deitar do lado dela e falar assim, eu sei que você não me aceita mais, eu sei que você me rejeita, é normal, mas eu vou ficar aqui te amando. Eu preciso reconstruir caminhos que eu quebrei, eu preciso realinhar a história de novo. E ficamos por 2, 3 anos realinhando isso novamente, reconquistando, criando lugares novos para nós. Porque feridas, às vezes Deus tem que pegar nós para trazer de volta. Mas hoje, quando um casal entra no nosso gabinete, com o divórcio na mão, com traição, com a casa caída e querendo abandonar tudo, eu falo assim, você pode só escutar a nossa história? Vou te contar da nossa ferida. A pessoa fala, não, se você venceu, eu também não vou desistir. Aí eu falo, Senhor, obrigado, porque as feridas nos capacitou para chegar aqui e poder testemunhar e liberar outras pessoas. Não fuja dos seus confrontos, dos seus medos. Encare eles. Feridas curadas são credenciais de governo. Quando uma ferida é curada, um ministério é aberto. Deus quer curar algumas feridas hoje aqui, porque ministérios serão abertos nesse lugar. Não dá para liberar ministério com gente sangrando. Você vai atrair coisas que não prestam. Mas se você tiver feridas curadas, cicatriz é credencial de governo. Tudo que você domina, você vence. Tudo que você perde, escravo. Como que eu queria falar outra coisa para você, mas não consigo. Se você já se permitir Deus te curar, já era. Fica tranquilo, ninguém para você mais. Feridas nos afasta do passado. Malco perdeu a orelha, e ela é muito importante para ele naquele tempo. Qualquer falha no corpo não pode pisar no templo mais. Se ele é ajudante de Anás, ele quer o cargo dele. Ele não pode ser mais sacerdote. Todo o estudo perdeu fora. Ele estudou 30 anos para chegar até aquela posição, e agora está tudo por terra. Ferida nos afasta do nosso passado. Madrugada, tumulto, tocha, gritos. A espada de Pedro passa na orelha dele. Naquele tumulto de gente, irmão, quem vai achar um pedacinho desse tamanhozinho de carne que caiu no chão? O texto nunca disse que Jesus pegou a orelha do chão e colocou. Só falou que colocou a mão na orelha dele e curou. Trouxe a vida de volta. Ei, deixa eu falar uma coisa para você entender. Deus não precisa de pegar o teu passado para te colocar de volta no lugar que Ele já tirou de você. Oh, deixa pra lá, já saiu, já pulou, não te pertence mais. Não busque coisa que Ele tirou. Você não entende, filha. Foi eu que
Foi eu que tirei. Não traga de volta. Já era. Deus não precisa dos seus pedaços para criar novo. Ele gera, Ele é o Pai. Ele gera da matéria, Ele coloca a mão e traz de volta. Ei, pastor, mas quando eu era do louvor, quando eu era da intercessão, quando eu era do grupo dos homens, quando eu era... Ei, acabou. É outro nível. Deus está te dando outro projeto, outra escada, outro ministério, outra visão, outro tempo. Para de ficar. Às vezes Deus deixa que coisas sejam decepadas, para você entender o que já foi, que Ele falou 1000 vezes para você: para, larga, desconecta. Aí Ele vai lá e passa a espada. Aí você sentiu que doeu, né? Tem gente aqui, pastor, orando para outras pessoas voltar, que Deus mandou embora. Pode isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Ela está melhor sem você lá, deixa ela lá. Você também está melhor sem ela. Fica tranquilo. Não planeje o seu futuro com quem te considera passado. Para de fazer planos com aquilo que ficou. Deus está te dando novo. Levanta, anda, marcha, vai para frente, acelera. Eu tenho um novo céu, eu tenho uma nova terra, eu tenho um lugar novo para você. Tem novas experiências chegando. Ei, faça do seu passado uma lição, não uma prisão. Grava isso na tua memória, leva isso embora. O que eu vivi, o que eu errei, o que eu acertei é uma lição, não uma prisão. Eu não acesso isso, não tem acordo. O para-brisa é 1,20 m, o retrovisor é 10 centímetros. É passado, é só referência. Dá uma olhadinha só para ver se não vem nenhum satanás te incomodar. É isso aí, você entendeu, né? E o resto é para-brisa, ó, é futuro, é destino. Eu não fico focado em pedacinhos do meu passado. Eu olho na plataforma do futuro, para onde Deus está me guiando. Existem pedaços de você que não te pertencem mais. Tá bom? Dá para ir embora com isso? Seus piores dias estão forjando os seus melhores momentos. Uau! O que você chama de sofrimento, Deus chama de treinamento. É você que não entendeu. Sabe a crise, a dor? Sabe o que você chama de prova? Deus chama de treinamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É Deus te preparando para o novo. Se não encarar o deserto, não tem como pisar em Canaã. Ei, você tem que entender para onde você está indo. Não deixe que as feridas de uma noite escureça todos os seus dias. É só uma noite, tá? Ele disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus foi ferido, e as suas feridas nos trouxe vida para nós. Ele vai dizer: quando a ostra é ferida, ela produz a pérola. Não fuja, você está indo para o Calvário. Ele está com você. Pare de fugir das suas cicatrizes. Sabe o que o povo fala? Deixa para lá que o tempo cura. Se o tempo curasse, Deus era desnecessário. Tempo não cura coisa nenhuma. É encarar o processo que cura. É falar assim, ó: pode vir. Pode vir que você vai se lascar, capeta. É assim, né, vai? Se você tocar em mim, você vai ver a guerra que vai dar. Eu desço com 6.000 anjos aqui, eu acabo com você, com os terreiros que estão em volta, com esse bairro. Você vai ver a guerra que vai dar. Não pode tocar. Sua cicatriz mostra o quanto você é forte e você suporta a dor. Nós estamos indo para o Calvário.
Calvário agora. Eu quero que você fique em pé. Nós vamos... Isaías vai dizer: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ei, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos como desgarrado ovelhas sem pastor, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele se entregou. Eu vou orar por você agora. O louvor vai cantar. Daqui a pouco eu já vou pular para baixo, eu não estou aguentando ficar aqui mais. Ele sempre vem, né? Deixa eu ajustar aqui, senão o irmão dá. Já ajustei. Nós vamos orar, e se você quiser oração, ele falou assim que até meia-noite é para me parar, então até meia-noite eu vou parar. Você deveria ter ido embora antes, agora não vai demais, o irmão fecha a porta aí. Agora é nós. Nós vamos orar por curas hoje, por feridas, por traumas, por situações que você precisa vencer. Há uma unção nessa noite. Deus está te capacitando, te promovendo, te direcionando. Ele disse: ei, nós andamos só um pedacinho no jardim, tá? Nós não descemos ainda na casa de Pilatos. Amanhã nós vamos ver esse negócio. Mas eu quero te preparar, porque se não dá para você encarar o Calvário doente, não dá para você encarar essa fase traumatizado, com crise. Então você tem que ser curado é hoje. Hoje você vai deixar o teu passado. Hoje você vai deixar as suas crises. Hoje você vai entender que feridas são credenciais de governo. Hoje você vai entender que feridas te aproximam de Deus, mostra a tua fragilidade, a tua dependência dEle.